Que bom ter você aqui no Normas do Marketing, podcast para você entender o jogo e ir para o próximo nível. A regra é clara. A regra é clara. E por que você precisa ouvir esse podcast? Sabendo das regras do jogo, 50% já está ganho. Você não perde tempo, conquista o seu espaço e evolui mais rápido. O mercado digital já era um dos setores que mais crescia no Brasil e no mundo. Mas com a Covid-19, ainda mais pessoas passaram a consumir e também produzir produtos digitais. Possivelmente, você consumiu nos últimos anos um webinar, uma live, comprou um audiobook, um curso online, um e-book, infográfico, um evento ao vivo, entre outros. E consumiu esses infoprodutos provavelmente de pessoas que você passou a conhecer através da internet. Os chamados infoprodutores. Eles monetizam conhecimento em um formato digital e isso é um ótimo negócio. Dá poder de escala, liberdade geográfica, ganhos financeiros, além de outros atrativos. Mas para ganhar esse jogo, além de você ser muito bom naquilo que você faz, você precisa possuir outras habilidades. É sobre isso que nós vamos falar nesse episódio, além de dar sacadas para você lançar o seu infoproduto. Oferta e demanda. Essa é a base para começar a pensar em infoprodutos. E sim, nesse momento, é possível que alguém precise do seu conhecimento para solucionar algo. E existe uma demanda que você pode, inclusive, escalar exponencialmente. E se tem alguém que sabe transformar talentos em negócios digitais, é esse meu convidado de hoje. Ele é CEO e cofundador da LinkedIn You, co-host do Insider, podcast que eu sou fã de carteirinha, além de palestrante, consultor e professor de MBA nas disciplinas que envolvem o marketing digital. E não acabou por aí não. Ele ainda é mentor de negócios digitais e vem aí ajudando muita gente a tirar os seus produtos digitais do papel. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Seja muito bem-vindo, Edu Costa. Boa! Obrigado pelo convite, gente. Olha, fiquei emocionado com essa abertura aí. Nem eu me lembrava de tanta coisa assim. Olha, gostou? Excelente, excelente. Vamos Puxei essa ideia aí, capivara aqui. Não, cara, puxou a ficha inteira. Falei, caraca, tô até... Daqui a pouco vai sair até meu mandato de procura no FBI aí. Imagina. E, Edu, eu tenho certeza que, olha, esse bate-papo aqui eu também vou aprender muito, porque hoje eu tô aqui não só na condição de host, eu tô na condição de aluna também. Boa. Então, tô muito empolgada aqui pro nosso bate-papo. E, Edu, eu gosto de colocar todo mundo na mesma página, então os nossos ouvintes aqui são pessoas que estão começando, são pessoas tanto que têm negócios pequenos, médios, marcas pessoais, profissionais liberais. É assim, para quem já nasceu aí no digital, o termo é bem comum, infoproduto, mas para quem caiu aqui de paraquedas aqui nesse podcast e precisa de uma explicação mais clara. Então, para quem ainda não sabe, o que é infoproduto, Edu? Maravilha. Então, olha só. Infoproduto a gente pode dizer, ou produtos digitais, né? A gente pode chamar, são os produtos de informação. Então, são essencialmente aqueles produtos que a gente consegue embalar o nosso conhecimento em um formato digital. Então, por exemplo, curso, webinar, planilha, e-book, checklist, workshop, todos os formatos que a gente consegue encaixar ali para vender o nosso conhecimento é um infoproduto, é um produto digital, né? Nem todo mundo enxerga assim, mas é essencialmente o que é. Então, quando você consegue transformar o teu conhecimento em um conteúdo digital escalável, né? Porque você grava o curso uma vez e você vende ele para sempre, você cria um produto que tem um potencial ilimitado aí de crescer o seu negócio. É aquela coisa diferente de trocar serviço pelo tempo. Do que aí você não tem como escalar. A primeira vez que eu ouvi falar de produto digital foi mais ou menos em 2008, 2009, pelo Érico Rocha, que ainda nem chamava, né, fórmula de lançamento, 6 e 7, era a ignição digital. Primeira vez que eu ouvi falar nisso. Real. Mas você sabe mais ou menos, Edu, exatamente quando que no Brasil começou a ser mais difundido isso? Cara, eu acho que começou-se a se falar disso ali nos anos de 2010, mais ou menos, né? Porque antes disso, a gente não tinha na internet.
que suportava baixar um curso, nem plataforma para hospedar as coisas e tal. Então, era bem mais complicado. Não era tão fácil fazer live, por exemplo, né? Então, era bem mais complicado. Depois de 2010, aí teve realmente um boom aí, que começou o Fórmula mais fortemente, começou outros programas nessa linha aí, e a gente começou também a ter acesso a outros tipos de tecnologia, né? Plataformas, ferramentas, recursos que davam a gente aí possibilidade de comercializar esses produtos digitais. Por exemplo, o cara queria vender um produto digital lá em 2010, não tinha Hotmart, não tinha Eduz, não tinha essas grandes plataformas que a gente tem hoje. Então era bem mais complicado, não tinha PagSeguro, não tinha nada disso, era bem mais complicado conseguir vender naquela época, né? Aí com a difusão das maquininhas, dos cartões, das próprias plataformas de produtos digitais, ficou bem mais fácil você monetizar isso. Então, o boom, né, o acesso a esse tipo de material, de modelo de negócio, cresceu junto com a tecnologia, né? A gente pode dizer assim. Eu até falo assim, o primeiro webinar a gente nunca esquece. Eu lembro até hoje, os primeiros que eu participei, de quem que foi e tudo mais. Fica memorável isso. Eu talvez não consiga lembrar do meu primeiro webinar, mas eu lembro do primeiro produto digital que eu comprei. Foi um curso chamado Checklist SEO, do Rafael Hess e do Rodrigo Nascimento, em 2013, talvez, 2012, mais ou menos por aí. O meu primeiro produto digital que eu comprei foi do Conrado Adolfo. Eu lembro de assistir as lives do Conrado também. Naquela época que quase ninguém fazia live, ele era um dos caras que conseguia fazer ele era. Eu comecei a seguir ele por conta do livro, né, dele, que também foi, para mim, foi um best-seller, assim, logo no início dessa questão toda. E aí depois, pronto, comecei, falei, cara, o que esse cara tá falando de copy disso? Eu comecei numa imersão, aquela coisa de explosão na cabeça, e você fica ali uma semana sem dormir. Exatamente. Eu vou te falar que eu sou muito grato de ter começado no marketing digital por aí. Porque eu não sou formado em marketing, né? Eu sou formado em história. Eu era professor de história. E então eu vim por um caminho completamente diferente para trabalhar com marketing digital. Eu acho que se eu viesse pelos caminhos tradicionais, eu talvez não teria crescido tão rápido como eu cresci. Porque até hoje a gente encontra gente formada em publicidade que ainda não sabe direito como é que funciona esse jogo do digital, né? Então, eu até fico grato pela galera que desbravou esse mercado digital aí e trouxe a coisa do produto digital, do webinar, da página de captura, funil de vendas, copy e tal. Porque eu já comecei no marketing muito técnico, né? Eu comecei no marketing entendendo o jogo do dinheiro, entendendo o jogo da performance, e também entendendo como funcionava a parte técnica do marketing. Então, quando depois eu comecei a buscar conhecimento mais sólido, de verdade, fui para a academia, fui fazer uma pós-graduação em marketing digital, que era novidade no Brasil naquela época, 2014, mais ou menos, era novidade no Brasil, pós-graduação de marketing digital. Eu lembro que no Rio era a segunda turma que eu participei, na universidade que eu participei. E aí eu entrei na pós-graduação para ter esse embasamento, né, mais sólido de universidade e tal. E depois que eu entrei no MBA, eu consegui um primeiro emprego no marketing digital, e foi numa agência. Quando eu cheguei na agência, eu não tinha experiência de fazer o marketing convencional, né, por assim dizer, mas eu tinha muita base sólida de como é que funcionava o funil, de como é que funcionava o inbound, né? Porque eu já vi esse processo antes, já vi captura, já sabia como é que funcionava o fluxo de e-mail, então já tinha muita noção de como é que funcionava esse jogo, né? Mais do que a galera que estava mandando currículo para a agência, formado em publicidade, e que nunca tinha aberto uma ferramenta de e-mail na vida, né? Então, era completamente diferente a experiência. Sabe, falando isso daí, até puxando a minha memória, porque quando eu acabei, né, o ensino médio e o pessoal perguntava o que você vai fazer, o que você vai fazer, e eu não me encontrava em nada, aí eu brinco hoje, eu falo, porque não existia ainda a faculdade que eu queria fazer. Exatamente, né? E tanto é que eu fui fazer Senai, fui fazer curso técnico de desenvolvimento de site, eu vim da área daí, de desenvolvimento. E aí foi um pulo pro marketing, mas é engraçado isso. Eu falo, então, não é porque eu não sabia, porque não existia ainda. E aí, você falando dessa sua formação, Edu, eu já vou pegar o gancho aqui na próxima pergunta. Todo mundo pode ser um infoprodutor? Então, assim, além de dominar um conhecimento, qual tipo de perfis tem mais chances de ter sucesso? Legal. Eu sou muito cauteloso nessa coisa de todos, qualquer um, etc., porque eu acho que é muito abrangente, né? Eu tenho um cuidado muito grande de falar que ser taxativo, falar assim, qualquer pessoa pode criar um produto digital? Pode.
qualquer pessoa deve criar, aí é uma outra história, né? Porque nem todo mundo tem o perfil para poder atuar nisso. Seria leviano da minha parte dizer que qualquer pessoa consegue, né? Eu acho que, assim, é glorioso para a galera ver o 6 em 7, 7 em 7, 7 em 1, e um monte de dígito e tudo mais. É glorioso, é legal você ver, putz, caraca, os caras estão faturando horrores. Mas você consegue ter a performance que esses caras têm? Tipo, eu não digo nem sobre capacidade, porque capacidade, eu realmente acredito que qualquer pessoa tem capacidade para isso. Mas eu me refiro à rotina, né? Aquele dia que você não tem saco para nada e tem que fazer o stories o dia inteiro. Será que você consegue resistir a isso, Sim. né? Até para o pessoal saber aqui, quem não sei, 6 em 7 é os R$100 mil em 7 dias, certo? Isso, exatamente, né? A galera deve estar assistindo que já teve algum contato com o produto digital, pode ter visto aí anúncios falando de 6 em 7, 7 em 7. Então, 6 dígitos em 7 dias, 7 dígitos em 7 dias, né? Então, mais de R$100 mil, mais de R$1 milhão e tal. São parâmetros aí que o mercado terminou criando, né? De performance. Mas é glorioso pensar assim, caraca, em 7 dias eu consigo fazer R$100 mil. Então, consegue. Só que você consegue ficar um mês sem dormir? Pensando em como montar esse lançamento, colocando tudo que você tem de grana na mídia, talvez sem expectativa nenhuma de retorno do lançamento. Então, assim, é complexo, não é assim. Então, além de tudo, é um perfil empreendedor também, né, Edu? Exatamente, sempre. Então, assim, para quem está pensando assim, vou entrar na internet para ganhar dinheiro fácil, lamento te informar, amigo, não vai ganhar. Não é fácil, não é simples, mas é possível, tá? Então, assim, Edu, eu tenho um perfil empreendedor, eu sou alguém que está disposto a correr riscos, eu tenho um conhecimento sólido. O que eu preciso para começar a entrar nesse mundo digital? Qual o perfil que eu preciso ter, ou as habilidades que eu preciso desenvolver para começar nesse negócio? Eu diria que, pelo menos, são 4 coisas, tá? Até anotei aqui para não esquecer. 4 coisas. A primeira seria a confiança. Você tem que confiar. Tem que confiar no teu produto, tem que confiar em si mesmo. Vai bater em segurança? Claro que vai. Mas se você confia na tua própria competência de fazer, nada te segura. Nada te segura. Vai fazer o primeiro lançamento, não vai dar certo. Vai fazer o segundo, não vai dar certo. O terceiro vai ficar no 0 a 0. O quarto vai ter ROI, vai ter um ROI positivo pequeno, mas vai ter ROI. O quinto vai ser muito melhor. O sexto vai ser muito melhor. O sétimo, o oitavo e assim por diante. Então, tem que entender que é um jogo de consistência, né? Então, e só tem consistência quem performa. E só performa quem confia em si mesmo. Então, confia em você, confia no processo, que com certeza isso vai ajudar muito. Eu acho que esse ponto de confiança tem muito a ver com mentalidade, né? Essa mentalidade empreendedora que a gente falou e tudo mais, acho que é um ponto-chave disso. Outro ponto que eu acho que é importante é método. Então, assim, não basta você saber muito sobre alguma coisa. Você tem que ter a habilidade de sistematizar isso, né? Então, tem que ser um caminho que outras pessoas consigam trilhar também. Então, por exemplo, eu consegui montar um foguete na garagem de casa e cheguei na Lua. Outras pessoas conseguem fazer isso também? Ou foi um caso muito excepcional? Então, assim, se você quer ensinar isso, monetizar isso, você tem que criar um passo a passo claro para que outras pessoas consigam fazer isso também. Então, tem que aprender a metodologia do processo, né? E aí eu acho que entra muito essa coisa do processo. O terceiro ponto é conteúdo. Eu não digo nem só conhecimento, tá? Conhecimento tácito, de você conhecer a coisa e tal, mas eu digo conteúdo no sentido de você conseguir entregar. Porque uma coisa é você aprender, uma coisa é você saber, outra coisa é você conseguir entregar. E conteúdo que eu me refiro aqui é a capacidade de entrega. É você ter para colocar no mundo, né? Você saber colocar. E, cara, tem gente que é uma máquina de conteúdo. Você fica 1 hora conversando com um cara e é um MBA em 1 hora. O cara Cara, se esse cara monta um produto digital, esse cara vai ficar muito rico. Arrebenta. Exato, porque o cara... Conteúdo não vai faltar. Exatamente, ele entrega. Eu acho que esse é um ponto-chave também. E, por fim, para fechar, acho que o quarto ponto que não pode faltar para a galera é comunicação. Ter a habilidade de se comunicar, né? Cara, comunicação é imprescindível em qualquer área profissional. Mas, especialmente no digital, ela é ainda mais importante porque a gente está lidando com algo muito efêmero, que é a atenção das pessoas. Se você não comunica bem, você não retém a atenção. Tem 1 milhão de coisas acontecendo nesse momento na internet que está chamando a atenção do teu público mais do que você. Então, você precisa ser convincente, você precisa... A concorrência da atenção tá feroz. Altíssima, altíssima. Então, você tem que aprender a se comunicar melhor para que você consiga capturar a atenção, consiga passar claramente a sua mensagem. Então, são esses 4 pontos que eu acho que são fundamentais. Confiança, método, entrega
e comunicação. São os 4 pontos que eu acho que a galera que trabalhar e conseguir atender esse perfil é a galera que tem maior potencial de crescer infinitamente no digital. Você falou de habilidades, assim, Edu. Eu preciso entender, por exemplo, um mínimo de redes sociais, um mínimo de... Você falou da parte da comunicação. Eu tenho que entender de funil de vendas, de inbound. O que você daria, assim, como norte? Ou então, não. Eu posso contratar alguém que domina essas outras habilidades técnicas e me ajudar a ser um coprodutor, por exemplo? Exato. Então, hoje está cada vez mais forte essa coisa da coprodução, né? Então, experts que têm um conhecimento profundo sobre as áreas de atuação deles procuram especialistas em marketing que possam lançar os produtos digitais deles, né? Então, está muito forte hoje em dia essa coisa da coprodução. Tem agências de coprodução, né? Então, tá bem forte esse negócio. O pessoal chama de lançadores, né? Lançadores, agência de lançamentos e tal. É bem legal. Eu acho que é um bom caminho, tá? Se você tá inseguro, se você não quer aprender nada disso, se você... eu não sei, não quero nem saber como isso funciona, talvez seja o caminho para você. Qual é a contrapartida? Você vai ter que abrir mão de parte do seu negócio, né? Porque geralmente a contrapartida é um percentual em cima do seu faturamento ou em cima do royalties do produto ou em cima de parte do negócio, mas tem uma compensação ali porque, afinal de contas, essa coprodução, esse lançador, né, é o seu sócio. Você tem o conteúdo. E dá trabalho, né? Dá muito demais. trabalho. Dá trabalho demais. Então, assim, você tem o conteúdo, e é ótimo que você tenha conteúdo, mas se você não consegue os meios para esse conteúdo chegar nos outros, não vai rolar. Então, o lançador ele é praticamente um sócio do expert, né? Então, é uma forma. Mas o que eu sempre recomendo para todos os experts que eu conheço? Mesmo que você não vire o cara que vai criar a página de vendas, que vai fazer a campanha, etc., você precisa conhecer. Você precisa entender como o jogo funciona. Porque você não vence uma partida se você não conhece as regras. Simples assim. Sim. Entendeu? Você tem que saber como funciona a parada. Então, você não precisa criar campanha, mas você tem que entender que existe uma coisa chamada custo por clique, que se o teu criativo não conectar com a galera, vai ficar caro a campanha. Se ficar caro a campanha, diminui a tua margem de lucro. Então, assim, você tem que entender como o jogo funciona. E essa noção serve ou para você contratar um time que vai executar por você, ou encontrar um coprodutor que vai ser teu sócio, teu parceiro no lançamento dos seus produtos, ou que para que você mesmo desenvolva essas competências e você mesmo se lance, né? Óbvio que para algumas, por exemplo, é muito difícil você pegar um advogado e o cara aprender marketing digital para se lançar, né? Para esse cara faz todo sentido. Olha, é uma das áreas mais difíceis. Exato. Agora, por exemplo, para quem está buscando uma área, né, ou para quem, por exemplo, tem familiaridade com marketing, da área de vendas, da área de design, é um público, por exemplo, que tem familiaridade. Mas tem muita gente que não tem, zero familiaridade. Então, por exemplo, tem arquitetos que mandam muito bem no Instagram, mais do que marqueteiros, inclusive, às vezes, né? Então, tem arquiteto que manda muito bem no Instagram. Então, você tem que conhecer como funcionam as regras lá. Mas isso significa que você vai mandar bem no lançamento? Não necessariamente. Então, você tem que saber como as regras do jogo funcionam. E não precisa ser também uma pessoa, né, com intelecto. Acho que as pessoas às vezes pensam isso, né? Mas o meu conhecimento tem que ser um conhecimento muito profundo, numa ciência, inclusive, eu já vi alguns infoprodutos bem curiosos. Esses dias eu vi um que é educação, inclusive fez o 6 e 7, viu? Educação financeira através de ensinamentos bíblicos. Olha que louco. E como comprar lingerie no atacado para revender. Inclusive foi de um menino, eu vi. 6 e 7 também. Então, assim, coisas, na verdade, solucionam uma demanda, uma necessidade. Tem muitas pessoas que querem aprender isso. E se você domina como fazer, por que não colocar isso? Você vai conseguir escalar. Você já viu outros infoprodutos curiosos que você pode compartilhar com a gente também, Edu? Já vi, cara, cada maluquice. O que você quiser descobrir de conjunto digital, eu vou lançar um desafio para a galera aqui, ó. Enquanto você está ouvindo esse podcast, entra lá no Hotmart e bota lá, tem uma área dentro do Hotmart chamada Mercado. Coloca lá qualquer palavra-chave, você vai achar um produto digital sobre isso. Qualquer palavra-chave, você vai achar um produto digital. Eu vi, por exemplo, um produto digital sobre como se comportar em abduções alienígenas. Cara, brincou, sério? Real. Eu já vi, por exemplo, outros mais mundanos, né? Mais terráqueos. Eu já vi, por exemplo, templates de mensagens para o Tinder.
Olha, Então, que assim, louco. tem de tudo. Então, tudo que você quiser aprender, tem alguém para ensinar. E eu acho que é essa a grande sacada do produto digital, né? Porque a galera olha para esse mercado do produto digital e, como você falou, às vezes tem uma crença limitante de que, não, eu Uhum, preciso ser um puta que especialista, preciso ser PhD e tal. Cara, nada uhum. disso. Se você sabe fazer uma coisa bem feita e você consegue ensinar outras pessoas a terem o mesmo resultado que você consegue ensinar alguém, né? Então, esses casos aqui são exemplos disso, né? Qualquer coisa que tenha Sim. demanda, você pode criar uma oferta. E você falando de demanda, como é que a gente sabe se tem uma demanda, Edu? Como que é o caminho para poder trilhar isso? E eu já vou emendar até numa outra pergunta aqui. Dá para vender infoproduto sem audiência e autoridade? Então, vamos lá. São duas perguntas bem complexas. Eu vou começar pela É. primeira sobre o lance de como identificar se eu tenho mercado para isso, né? Então, existem várias formas de você fazer isso, mas essencialmente é pesquisa, tá? Primeira coisa, você tem que pensar o seguinte: quem é o público que eu quero vender? Então, por exemplo, eu tenho conhecimento, sei lá, eu sou o melhor cozinheiro de estrogonofe de São Paulo. Cara, meu estrogonofe é muito bom, modéstia à parte. Uhum. Meu estrogonofe é muito bom. Adoro Vamos também. supor, vamos supor que eu quero ensinar as pessoas a fazerem estrogonofe. Cara, quem é o meu público? Qual o perfil de pessoas que compram, que fazem estrogonofe? Geralmente aquela galera que precisa fazer uma comida rápida, que dura bastante tempo, né? Tipo, que pode fazer um Uhum. panelão que vai durar 2 dias, 2, 3 dias ali. Que um cara que não consegue, não cozinha habitualmente, né? Não faz almoço, janta. O cara geralmente faz uma comida uma vez para durar uns dias ali. Sim. Então, Ou quando pode ser um vai receber perfil. visita. Vai Ou quando receber a recebe visita. visita. Ou quando vai ter uma festinha, né, e tal, tu faz Uhum. estrogonofe para render. É, é. Então, assim, pode ser esse perfil de público. E aí, cara, quem é essa galera? O que essa galera costuma cozinhar além de estrogonofe? Onde é que essa galera está reunida no digital? O que ela pesquisa no Google? Tem ferramentas para descobrir isso, né? Você pode ir agora no Google e fazer o seguinte, ó. Agora, você que está ouvindo a gente, entra no Google, na aba anônima, tá? Você vai lá na aba anônima do Google e você vai colocar assim, ó, como fazer tal, 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 tal. Aí você vai botar o que você gosta de fazer. Como fazer estrogonofe? Como vender lingerie? Como ser abduzido por aliens? Sei lá. Você bota lá como fazer alguma coisa. Você vai ver que tem resultado de busca, ou seja, tem pessoas pesquisando por aquilo, e também o Google tem aquela Google Suggestions, né? Que são as sugestões. E aí você consegue ver ali outras palavras-chave relacionadas àquela palavra-chave principal. Então, por exemplo, como comprar camisa barata. Então, assim, como comprar saia barata, como comprar vestido barato, como comprar. Vai ter outras sugestões parecidas, né? E As aí você. pessoas também perguntam. Exato, aí você Ele começa a sai assim. entender que tem um padrão de pesquisa, né? As pessoas estão Uhum. buscando por aquilo ali. Como é que elas perguntam por isso para o Google, né? Isso vai te nortear, inclusive, a dizer que tipo de conteúdo você vai fazer. Então, por exemplo, isso é uma outra pergunta também que o pessoal faz muito. Que tipo de conteúdo eu posto e tal? Eu falei, cara, depende do que você vai vender. Como é que o público pesquisa por isso? Né? Então, como fazer tal coisa? Então, cara, como fazer tal coisa? Explica para essa galera nos stories, no feed, mas faz um vídeo, sei lá. Mas mostra como a galera faz usando o mesmo mecanismo dele, né? Usando o mesmo campo semântico, usando a mesma pesquisa, a mesma palavra-chave, porque vai gerar uma conexão imediata com o seu público. Tem ferramentas para te ajudar a pesquisar sobre isso, tá? Você está ouvindo aqui, tem o Ubersuggest, tem o Also Asked, tem o Answer the Public. O Né? Answer the Então, Public. Eu uso o Answer the bastante. Public é maravilhoso. Né? Você bota lá a palavra-chave, bota o país, e ele vai te mostrar a correlação de outras perguntas que as pessoas fazem relacionadas àquele tema. E aí você tem pauta de conteúdo infinito. Eu uso bastante, inclusive, para isso mesmo, para a linha editorial de blog. Exato. Então, assim, tem muita ferramenta para você olhar. Então, se tem demanda, se as pessoas estão pesquisando por isso, provavelmente tem público para aquilo ali. Outra forma também de você saber se tem nicho para isso, né? É você ir entrando no próprio Hotmart, na Eduz, e olha lá a parte de mercado deles, como eu falei, né? Dentro do Hotmart, na interface lá de usuário, tem a parte de mercado. E lá você consegue ver outros produtos que estão no Hotmart para afiliação, né? E você pode pesquisar qualquer coisa lá. Então, se tem produtos digitais, provavelmente tem alguém vendendo. Então, é bom que você dá uma olhada na concorrência, entre aspas, né? Para mim, não existe Sim. concorrência porque o mercado é muito grande, é Sim. muito nichado, né? Então, mas você pode olhar, tipo, o que as pessoas estão produzindo de conteúdo
ou produzindo de produtos digitais sobre esse assunto, né? Dá uma olhada lá que vai te dar um bom norte também para entender demanda, entender a formatação, tipo, como é que esse curso que esse cara está vendendo? Ele é um curso curto, um curso longo, ele é caro, ele é barato, qual a média de preço, ele está com a demanda alta, demanda baixa, qual a temperatura dele no Hotmart, né? Então, tudo isso vão te dar informações para saber o tipo de demanda que aquela solução geralmente tem, né? Boa essas dicas. E aí eu já sei que eu tenho a demanda. E aí, eu não tenho nem audiência nem autoridade. Como é que eu faço? Legal. Então, se você está começando do absoluto zero, você tem essencialmente 2 caminhos, tá? O primeiro caminho é o seguinte: se você não tem nada, você pode começar fazendo tráfego pago, certo? Então, você vai criar o seu produto, você vai fazer a pesquisa do teu público, vai entender o que ele precisa, você vai criar a solução para ele, vai produzir o teu produto digital, vai cadastrar na plataforma de venda e com o link dessa plataforma de venda, você vai criar uma campanha de anúncio. Você vai anunciar para levar pessoas até a sua oferta, tá? Então, isso é o que a gente chama de venda direta, né? Você leva as pessoas direto da campanha para a oferta e vai atacar esse público que é um público mais abrangente. Qual é o problema? O problema é que se a tua demanda ela é muito específica, essa campanha tem de ficar bem cara. Porque é um público frio, né? É um público que não te conhece, talvez não conheça, talvez nem saiba que precisa daquele tipo de curso, né? Então, talvez fique bem caro, assim, né? Tipo, o custo por aquisição de cliente, o CAC, né? Pode ficar bem alto. Então, é importante você dar uma olhada nisso, né? Regular ali e saber mais ou menos qual é a tua margem. Então, eu consigo investir, sei lá, 60%, 70% do meu produto, do CAC, né? Do valor do meu produto em CAC. Então, beleza. Porque você só vai começar trabalhando o topo de funil, não tem outra alternativa. Exatamente. Aí você pode começar fazendo oferta direta para o público frio, né? Com ads, se você puder, ou você pode começar, de fato, a gerar essa audiência. Porque o pessoal geralmente pensa em lançamento, pensa naquele formato tradicional de lançamento, né? Página de captura, a galera entra, preenche formulário para um evento no dia X, etc, né? Só que dá para fazer milhares de outras formas, tá? Vou dar um exemplo para a galera que usa bastante LinkedIn. Ó, fica a dica. Também, Norma. Ó, vai dar um hackzinho aí pra gente. Vou dar um hackzinho para vocês. Que é o seguinte, o LinkedIn é uma plataforma fantástica, é o maior CRM do mundo, né? Então, você consegue os dados de qualquer empresa, qualquer funcionário e tal. Então, se você trabalha com um público que ele é facilmente segmentável pela profissão dele, por exemplo, meu produto é para dentista, meu produto é para advogado, meu produto é para marqueteiro. Você consegue definir claramente quem é o teu público pela profissão, o LinkedIn é uma plataforma ótima para você encontrar essa galera, né? Então, se você encontra esse pessoal lá no LinkedIn, você consegue convidar essa galera para participar ou de um grupo no WhatsApp, ou de uma aula que você vai dar, ou de algum evento, mas gerar algum valor para essa galera, né? Para capturar esses contatos. Então, você pode se conectar com essa galera no LinkedIn e já ir trazendo essa galera para você, né? Então, já traz um público qualificado. Exatamente, super qualificado, né? Eu fiz isso em 2018, acho, 2017, 2018. Foi 2018. A gente fez uma imersão aqui em São Paulo chamada Personal Hacks. Eu e o Rafael Lassans. Que você conheceu, você comentou mais cedo aqui nos bastidores, né? Que conheceu pelo Rafa. Eu e o Rafa, a gente foi sócio e a gente criou um produto chamado a Imersão Personal Hacks, né? Que era uma imersão para ensinar a galera como usar estratégias de growth hacking para acelerar o posicionamento digital delas. Pessoal. E eu caí no funil de vocês. Então tá, faltou aí, hein? Faltou aí, Norma. Então vamos esperar o Covid passar para você ir na próxima turma, então. Boa, com certeza. E aí a gente fez essa imersão, a gente fez 3 turmas dessa imersão. Na primeira turma, a gente queria provar, na verdade todas elas fez isso, né? A gente não gastou ads. A gente não gastou um centavo em ads. Por quê? Porque a gente queria provar que a autoridade vende. A gente estava num treinamento sobre autoridade, a gente queria provar, colocando as pessoas no banco da imersão, que a autoridade vende. Por isso a gente não investiu nada em ads. A gente fez o próprio evento à prova social. E como é que a gente fez isso? Uma das táticas que eu usei naquela época foi essa do LinkedIn. Eu ia abordando o pessoal. O que eu fiz? Fui lá no meu LinkedIn e coloquei assim, conexões de primeiro grau, ou seja, estão conectadas comigo, né? Conexões de primeiro grau e que tenham em comum Rafael Lassans, ou seja, que me conhecem, e me conhecem o Rafa também, que era outro instrutor. Então, essa galera já estava bem mais qualificada, né? Então, a gente tinha mais ou menos ali umas 300, 400 pessoas em comum.
de conexões. Eu falei, pô, a galera, né? Aí que eu fiz? Botei lá. Quem é a galera que precisa de autoridade, precisa de posicionamento digital para vender? Porque dentro do meu público, qualquer pessoa precisa de marketing pessoal, autoridade, posicionamento. Mas Sim. a galera que precisa disso para vender é aquela que via o valor mais imediato na oferta. É aquela galera mais próxima do fundo do funil, né? Então, quem é essa galera? Cara, palestrante, coach, consultor, professor. São pessoas que dependem da autoridade para monetizar, né? Então, eu selecionei esses públicos que eram conexões minhas do... Foi bem na persona ali, né? Claro, exatamente. Então, eu selecionei essa galera e que era conexões minhas do Rafa e mandei uma mensagem para eles, falando assim, oi, fulano, tudo bem? A gente está conectado aqui no LinkedIn e vi que você também é conexão do Rafael Lassance. A gente vai fazer uma imersão em São Paulo no dia XYZ, falando sobre como construir autoridade para monetizar isso com digital, né? E como você é profissão X, né? Consultor, professor, etc, etc. Essa imersão com certeza tem muito valor para você. Mas as vagas são limitadas, a gente está já no último lote. Mas eu talvez consiga uma condição especial. Você quer me contar um pouquinho sobre o seu negócio para a gente ver se encaixa você poder participar? E, cara, a taxa de resposta era absurda. Absurda. Você fez dois gatilhos aí muito bons, Vários né? gatilhos, vários gatilhos. Vários. Mas eu já peguei dois, assim, que é a parte de conexão com a pessoa, de entender um pouquinho quem ela é, falar quem ela é e se importar com ela. Então, você mostrou interesse, né? É muito legal. Adorei. Exatamente. Adorei essa copy. Eu sou muito bom de copo, modéstia à parte. O Joel J é o meu mentor, né? E o Joel, ele tem uma frase ótima dele, que ele fala que antes de você ser interessante, seja interessado. Interessado. Né? Então, cara, e é isso, cara, funciona lindamente bem, porque é algo genuíno, né? Não era só um discurso de venda. Eu realmente queria entregar o produto certo para o público certo. Se eu entendesse que o cara não era público da mentoria, da imersão, perdão, eu não ia ofertar para ele. Por quê? Porque ele ia para o evento, ia ficar insatisfeito, ia baixar meu NPS, ia falar mal de mim. E eu não queria isso, entendeu? Não é dinheiro pelo dinheiro. Eu quero fazer um case, quero fazer um evento fantástico, que todo mundo sai de lá vibrando e tal. Então, eu realmente queria pessoas que vissem o máximo de valor. E é por isso que eu perguntei para elas, quer me contar um pouquinho sobre você e sobre o teu negócio, para eu entender se casa a oferta? Porque se fizer sentido, eu consigo uma condição especial para você. Né? Então, era legítimo isso, né? E, consequentemente, a gente converteu a galera. Quem não pôde participar, a gente lotou a sala, tinha 80 lugares, ou 60, 30 lugares, a gente lotou os 30 lugares na primeira edição, na segunda edição foram 40 lugares também lotados, na terceira edição, na segunda edição, na terceira edição foram também uns 35, 40 lugares. E a gente lotou rápido por causa disso, porque a gente ia atacando, ia falando com a galera de verdade, né? Sendo autêntico, sendo verdadeiro. E também porque quem não pôde ir, não pôde porque ou tinha compromisso no dia, ou morava longe, ou alguma coisa do tipo, mas não porque não tinha fit com a oferta. Porque todo mundo que a gente fez esse gap, né? A gente preencheu esse gap, tinha realmente muita conexão com aquilo. Então, funcionou lindamente. Mas isso é um exemplo de como é que o cara pode fazer do zero, bootstrapping, né? O cara está começando do absoluto zero. Sim, eu não tenho uma audiência própria, mas vou atrás dessa audiência onde ela está. Exatamente. Eu acho que a mentalidade é a seguinte, tá, Norma? O cara pensar aonde o meu público está no digital. Porque é lá que eu tenho que estar. Então, por exemplo, grupos de Facebook... Desculpa. Então, por exemplo, grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, LinkedIn. Então, onde é que essa galera está? Cara, eu faço hoje um estrago em grupos de WhatsApp. Galera que me vem entrar no grupo do WhatsApp, corre de mim, que eu vou te ver com você. Galera que me entra no grupo do WhatsApp, aí corre de mim que eu vou te converter. Porque acontece? Eu gero muito valor para a galera. Então, cara, quando você gera muito valor, a conversão é consequência. Eu entro num grupo, por exemplo, de empreendedores, eu sou abençoado por Deus, porque eu trabalho numa profissão em que 100% das empresas do mundo precisam do que eu faço. Então, assim, consequentemente, qualquer roda de empreendedores que eu entro, gera negócio, entendeu? Sim. E bem natural. Isso. Exatamente. O grupo do WhatsApp é um celeiro para isso. Sim, perfeito. Você estava falando dos formatos de lançamento, Edu, e aí eu sei que tem alguns tipos de
de formatos de lançamentos. Aí para a gente entender, porque tem alguns nomes, inclusive, no mercado. Tem. E tem nomes malucos, assim, é muito louco. O que eu mais ouço, assim, recentemente é um meteórico, né? Mas só que para a gente desconstruir esse mito meteórico, né? Coisas muito... para a gente não pensar e também até a audiência aqui ficar muito, muito clara quanto ao que é possível. Isso é uma missão de vida, né? Vamos dizer assim. O que você pode falar sobre esses tipos de formatos e até algumas coisas aí para o pessoal tomar cuidado aí, não cair em algumas armadilhas? Legal. A primeira coisa, acho que é importante para a galera saber que lançamento é uma estratégia, tá? Lançamento não é ciência, lançamento não é ciência no sentido, tipo, não é marketing. Lançamento não é igual marketing, né? Lançamento é uma estratégia de marketing, né? Então, lançamento é estratégia. Assim como, por exemplo, tem um produto vendendo no perpétuo, né, no funil perpétuo, ou seja, um produto que não fecha a venda nunca, também é uma estratégia. Então, assim, o importante para a galera que está ouvindo a gente, está pensando em criar produto digital, é que num estágio mais avançado, tá? Obviamente ninguém começa assim, mas que num estágio avançado, você tem um mix de produtos, como um negócio convencional, né? Você tem produtos no perpétuo, você tem produtos de lançamento, você tem produtos de alto ticket, você tem produtos de recorrência, então você tem vários tipos de produtos digitais diferentes, né? E com estratégias diferentes. Quando a gente fala especificamente de lançamento, eu acho que para a galera entender, mais do que pensar nos nomes loucos de lançamento, meteórico, passariano, possuído, são várias formas diferentes de fazer a mesma coisa. Qual é essa coisa? Você concentrar pessoas dentro de um determinado público com um desejo específico, com uma dor específica, dentro de um lugar. E aí pode ser sua lista de e-mail, pode ser um grupo no WhatsApp, pode ser um grupo no Telegram, pode ser uma lista de transmissão, mas você reúne essa audiência em algum lugar, né? Gera uma demanda ali daquele pessoal, represa essa demanda, né? Gera antecipação, olha, vai abrir, vai ter uma aula, Você gera uma antecipação nessa galera, né? Sobre uma expectativa positiva. Exatamente. E você gera escassez. Então, por exemplo, se você colocou 1.000 pessoas num grupo, talvez você não tenha 1.000 vagas no teu curso. Você abre só 200 vagas, né? E isso já gera uma escassez imediata. É menos vaga do que gente. Então assim, gera aquele senso de urgência, né? Caraca, eu não posso perder. Então, o processo de lançamento, ele é essencialmente isso, né? Ele é gerar demanda, represar essa demanda, gerar essa expectativa em torno de uma oferta e abrir oportunidade para essa oferta e fechar a oferta, né? Então, o carrinho abre e ele fecha, né? Exatamente por conta disso, para que você represe a demanda de novo. Se o produto fica sempre vendendo, você não represa a demanda. É uma outra estratégia, né? Mas a estratégia de lançamento, ela parte da escassez, da urgência, da antecipação, né? E aí, o formato de lançamento, ele vai variar de acordo com a estratégia. Então, por exemplo, quem não tem audiência nenhuma, pode fazer essa estratégia que a gente falou, por exemplo, de levar as pessoas direto para a página de vendas. Esse é um tipo de lançamento também, né? Se você fizer isso com um prazo determinado, começa no período X, termina no período X, é um tipo de lançamento. Você pode, por exemplo, fazer uma aula. Pessoal, olha, no dia X eu vou fazer um webinar e nesse webinar eu vou te contar sobre como fazer tal coisa e também vou abrir inscrições do meu novo curso sobre tal coisa, né? Então, isso é o que a gente chama de lançamento semente, né? É o lançamento mais simples de fazer porque geralmente só depende de uma aula, de um evento, de alguma coisa que você faça para você validar uma oferta, ver se tem demanda sobre algum produto que você vai criar ou coisa do tipo. Ele é o mais simples de fazer, né? E também tem outros formatos. É isso que eu ia dizer, assim, por mais que tenha a metodologia, você falou de validação, até com semente, não tem, assim, um projeto, eu vejo assim, não tem um projeto perfeito. Eu acho que, assim, você vai ali nas etapas que tem que ser feitas, ok, mas valida e implementa. Exato. Volta, aplica de novo. Exatamente. Eu vou dar um exemplo da minha mentoria que eu estou abrindo agora, tá? Em julho, eu não sei quando esse podcast vai pro ar, mas desse ano, no mês que vem... pode falar, o mês que vem. E no momento que você estiver ouvindo esse podcast, deve ter uma turma que está abrindo da minha mentoria, tá? Então, assim, eu tenho uma mentoria chamada Mentoria Imbatíveis. E eu vou abrir essa turma no próximo mês. Essa mentoria é uma mentoria no formato small group, né? Então, não é para 200 pessoas, é para 12 pessoas.
Então, porque eu acompanho de perto cada um deles, né? O projeto de cada um deles, acompanho durante 2 meses e tudo mais. Como é que eu estou fazendo o lançamento desse produto? Eu poderia fazer um modelo tradicional. Eu poderia fazer aula 1, aula 2, aula 3, abre o carrinho. Né? Eu poderia fazer um webinar e abrir o carrinho. Então, tem vários formatos diferentes. Semana de alguma coisa. Semana de alguma coisa. Tem várias formas de fazer isso. Mas como é que eu resolvi fazer? Completamente diferente. Como essa minha mentoria é uma mentoria de alto ticket, né? Então o ticket ele é alto porque é um atendimento personalizado. A mentoria é em grupo, mas o acompanhamento é pessoal, né? Então é um ticket alto. Por ser um ticket alto, eu não vou abrir carrinho e fazer R$1 milhão. Geralmente não, né? Porque a minha audiência não é tão grande assim. Então, ou então eu precisaria investir muito em tráfego para isso, né? E não é o caso. Então, como é que eu posso fazer para fazer o lançamento e fechar minhas 12 vagas tranquilamente? Eu falei o seguinte, pessoal, no dia 7 de julho, eu vou abrir as inscrições da minha mentoria. Vai começar, na verdade, a nova turma da minha mentoria Imbatíveis, mas eu já estou fechando alunos. Então, quem tiver interessado, me manda uma mensagem no WhatsApp, que a gente faz uma call para entender o teu desafio e entender se a mentoria é para você. É um tipo de pré-seleção, né? Então, cara, das 12 vagas, nesse momento que a gente está gravando aqui, já tem 5 fechadas. E a gente está falta um mês. E isso não é um gatilho de escassez. De fato, que eu conheço Edu. Realmente ele deve estar já com muita gente interessada. E não é gatilho, porque assim, eu criei o gatilho, entende? Eu criei a escassez. Eu poderia fazer uma turma para 100 pessoas, eu fiz para 12. É de propósito. Então, em vez de cobrar, sei lá, R$200 para 1.000 pessoas, eu cobro R$4.000 para 12. Entendeu? Por quê? Porque além de ter uma entrega completamente diferenciada, e esse é o meu objetivo, tá? Criar uma comunidade forte, mais do que volume, é a comunidade, para mim, é o mais importante. Além de criar uma entrega diferenciada, eu também minimizo o meu esforço de venda. Eu não preciso passar um mês sem dormir, pensando no lançamento. Cara, eu marco uma call por dia, e a minha taxa de conversão é de 54% em calls. Ou seja, mais da metade de quem eu converso no Zoom, fecha. Entendeu? Por quê? Porque tem fit, tem interesse e tem as condições. Então, entra. E eu não preciso fazer o lançamento convencional, né? Então, a galera tem que entender isso. É criar a oferta certa para o público certo e ter uma noção de que você tem um período ali para você abrir e fechar as vendas. E criar a escassez, né? A escassez, qual é o problema da escassez? Por que o pessoal fala tão pejorativamente de escassez, gatilho, etc? Porque o pessoal usa mal isso. O cara quer botar, tipo, eu vou lançar o meu e-book, são 200 vagas. Gente, mas é e-book. Como é que é limitado? É Ctrl-C, Ctrl-V, porra. Não tem escassez, não existe isso, entendeu? Sim. Então o pessoal usa que nem maluco e não funciona. Então, assim... Aí você entrou num ticket maior, mas com um produto premium, uma entrega premium. Exatamente. Eu criei a escassez. E é isso que faz a diferença. Entendeu? Perfeito. Você estava falando da tua audiência lógico que você tem, pra caramba. Eu ia até perguntar isso. Hoje você tá onde? E para quem tem que ser infoprodutor, assim, eu vejo que, por exemplo, Instagram, YouTube, eu acho que é meio que indiscutível. Mas onde que eu devo estar presente? Você até falou da audiência, eu tenho que estar onde a minha audiência está. Mas uma das coisas que eu falo muito além de estar, é a constância. Não adianta estar também sem... Né? Perfeito. Então, por exemplo... Eu hoje não dou conta de estar no YouTube ainda. Por quê? Porque, cara, YouTube dá trabalho. Eu tenho que fazer uma cenografia, eu tenho que botar a luz, eu tenho que ter um editor. Dá trabalho fazer YouTube. Em compensação, é uma plataforma com crescimento exponencial. Eu sei o que tem que fazer ali dentro para ter resultado. Eu sei porque eu aprendi com quem faz. Joel J, Thiago Nigro. Eu aprendi com esses caras. Eu sei o processo deles. Então, se eu quisesse começar no YouTube, eu começaria e teria resultado. Demoraria, claro, porque nada é da noite para o dia. Sim. Mas demanda uma infraestrutura que hoje eu ainda não tenho. E não tenho porque eu estou tendo mais performance em outros canais. Então, no momento em que eu sentir que eu posso crescer, que eu posso escalar e posso abrir uma nova frente, eu vou investir em outros canais. Hoje, o que me dá mais resultado? Instagram e o WhatsApp. O WhatsApp é uma máquina de vendas para mim. Né? Então, assim, se eu conversar com você,
eu tenho uma probabilidade grande de converter. Porque eu consigo fazer as perguntas certas, eu consigo entender a tua necessidade e tal. Se eu não conseguir entender, se o que você tiver realmente não é algo que eu consiga te ajudar, eu vou ser absolutamente franco com isso, porque o meu nome depende disso. Mas, Sim. geralmente, eu consigo ajudar bastante a galera e eles veem muito valor nisso. Então, respondendo a tua pergunta, onde é que a galera tem que estar? Eu acho que hoje, como você falou, é a constância. Aonde você consegue garantir que vai estar lá todo o tempo, né? Eu consigo garantir que eu vou estar no Instagram e no WhatsApp. Eu não consigo no LinkedIn, por exemplo. Meu negócio, ele nasceu no LinkedIn e cresceu com o LinkedIn. Mas hoje eu não tenho tempo para o LinkedIn. Entendeu? Porque meu público mudou, minha oferta mudou e o LinkedIn não acompanhou. E fora que o LinkedIn, o conteúdo tem que ser estratégico mesmo. Exato. Acho que é bem diferente das outras redes sociais, eu vejo. Não, e o LinkedIn também tem um ponto de que tem que ser algo trabalhado lá, né? Tipo, não é tipo, eu não posso pegar um post meu do Instagram e postar no LinkedIn achando que vai ser do mesmo jeito, que vai performar do mesmo jeito. Não vai, né? Então tem que ser algo pensado, trabalhado e tal. E o meu público eu ainda consigo acessar meu público mais facilmente por outros canais. Então eu não preciso abrir tantas frentes assim. Exatamente por conta desse ponto que você falou, pela cautela. Eu também não quero abrir 1 milhão de frentes. É que nem Hitler perdeu a guerra assim, gente. Aprende, tá? Sim. Eu sou formado em história, eu sei o que eu tô falando. Hitler perdeu a guerra assim. Ele foi querer abrir muitas frentes de combate e não deu conta, entendeu? Então, foca em um canal que você é bom, entrega no formato que você é bom e cai para dentro. Esse é um ponto que poucas pessoas falam, mas acho que para quem está ouvindo a gente é um ponto importante de atenção. Quando você for entregar, não pensa só no canal, mas pensa no formato que você vai entregar. No que você é bom. Explora seu talento. Explora seu talento. Eu, por exemplo, modéstia à parte, eu sou um bom comunicador. Então, eu falo bem pro podcast, eu falo bem numa aula. Então, assim, falar com os outros é a minha melhor ferramenta. Então, quais são os melhores recursos que eu tenho? Ou vídeo, ou live, ou conferência, né? Porque são as formas que eu apareço e estou me comunicando, e o podcast também, né? Sim. São formas que eu apareço e me comunico com a galera. Só que qual é o entrave para mim? Vídeo dá trabalho. Não é nem por falar pro vídeo, porque para mim é super natural, mas quando eu trabalho edição, é um puta trampo. Então, o vídeo dá trabalho. Live, eu não gosto tanto porque não tem muita troca. Eu acho chato ficar no comentário. Eu não gosto muito de ficar falando sozinho. Então, o que eu fui fazer? Eu fui explorar meu talento. O que eu gosto? Eu gosto de sala de aula. Eu gosto de sala de aula, eu gosto de interação. Então, é que você gosta da troca, da resposta imediata. Exato. E aí, o que eu faço? Hoje, qual é o meu maior canal de vendas? Por incrível que pareça. É o Zoom. Não é nem o WhatsApp, nem o Instagram. Nossa, é o Zoom. Essa me surpreendeu. Exato. Então, hoje, a gente está gravando aqui na terça-feira, né? E toda terça-feira, às 16 horas, eu dou uma aula gratuita no Zoom de marketing digital, chamada A Mesa. É um grupo secreto chamado A Mesa. Só pode participar da mesa quem me pede o link ou é convidado por alguém da mesa. É segredo mesmo, porque eu fiquei sabendo dele hoje. Exatamente. Então, assim, por quê? Porque dá sensação de exclusividade, dá aquela coisa do mistério, do segredo. O pessoal gosta disso, né? O pessoal se sente especial. Esse é um outro ponto também. E eu gosto de fazer meus alunos se sentirem especiais, porque eles são fodas. Então, assim, não é todo mundo que para uma terça-feira às 4 horas da tarde para aprender marketing digital. Então, eu valorizo isso entregando meu melhor conteúdo no Zoom. Então, hoje, por exemplo, eu estava falando com essa galera, eu saí dessa aula, eu falei para você que eu estava em flow, desculpa o atraso para começar a gravação, né? Eu estava em flow. E, cara, quando eu estou em flow, eu vou embora, né? Eu passo da hora, eu vou embora. E, cara, eu mantive uma retenção de, sei lá, 80% da galera no Zoom. E numa terça-feira de tarde. Entendeu? Por quê? Porque a galera gosta, porque tem entrega, porque tem verdade, tem autenticidade e tem troca, aonde eu sou bom. É nisso que eu sou bom. Então, eu explorei o formato em que eu sou bom. Como é que funciona meu funil hoje, então? Eu chamo do WhatsApp, eu levo as pessoas para o Zoom, para o grupo do WhatsApp da mesa, né? Na mesa, no grupo do WhatsApp, eu libero, toda terça-feira, eu libero o link para as aulas do Zoom. A galera participa aqui da aula do Zoom e, neste momento, o meu WhatsApp tem... Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tem 10 pessoas querendo saber mais sobre a mentoria. Olha.
Entendeu? Eu nem E tudo consegui isso que você responder a está galera falando ainda. aí casa bem com o que você falou logo no início, do autoconhecimento, né, Edu? Então, quer Exato, dizer, você exatamente. sabe exatamente onde você fica mais confortável e aí você se Exato. joga ali. E sabe por que a maioria não consegue performar? Porque não trabalharam isso nunca. A galera ainda acha que autoconhecimento é bobagem, que é blá blá blá, cara, e não é, cara. A Não, coisa faz mais todo sentido. importante que existe é você se conhecer. E Sim. quando você se conhece, cara, o céu é o limite, porque aí você sabe aonde você performa. E aí onde você entrega, onde você tem E os pontos de resultado. melhoria, o que precisa. Exatamente, exatamente. Você prefere continuar treinando o que você é ruim para ser medíocre? Ou você prefere treinar o que você é ótimo para você ser ainda melhor? Entendeu? Sim. E aí, assim, vindo do conhecimento, tem também a parte que a gente fala assim, tem as objeções e as pessoas também, às vezes, colocam algumas coisas que é para procrastinar. São desculpinhas, que a gente chama assim. Tipo, os recursos. Eu não tenho uma boa câmera, eu não tenho nada para poder gravar um conteúdo. E hoje a gente está vendo cada vez mais que a essência, né, o que você vai transmitir, o teu conteúdo é muito mais importante do que exatamente ali se é uma coisa de alta resolução, como é que é. E eu vou te perguntar isso dos recursos mínimos. Eu preciso de um estúdio para gravar, eu posso começar com o que tenho, com o meu próprio celular. Fala aí. Cara, se você está começando, começa com o que você tem. Começa com o que você tem. Mas meu celular não é a última geração do iPhone. Dane-se. Se o celular grava em Full HD, já é ótimo. Né? Então, tipo assim, hoje em dia a tecnologia tá muito acessível, né? Então, qualquer celularzinho mediano já consegue filmar muito bem. Então, começa com o celular, começa com o que você tem. Tem produtos que você nem precisa aparecer. Sim. Tem e-book, tem... você pode, por exemplo, gravar uma aula. Eu posso gravar uma aula sem aparecer aqui no Zoom. Eu fiz isso hoje. Eu entrei, olha só, vou dar uma dica pra galera, tá? Às vezes a gente quer estar no Zoom, eu participo, pelo menos, de muita reunião no Zoom, né? E fora as aulas que eu dou, também participo de muita reunião no Zoom. E às vezes a gente quer mostrar uma coisa no celular. E é difícil de mostrar o celular no Zoom, né? O que eu faço? Eu entro no Zoom pelo link do Zoom no WhatsApp, no celular e compartilho a tela no celular. Olha. E aí dá para você conseguir mostrar, por exemplo, vou dar um curso do Instagram. Cara, pega um Zoom, bota para gravar e compartilha a tela do celular aqui no Zoom e você pode gravar um curso do Instagram. Entendeu? Olha. Então, assim, não precisa ser algo... Já anotei a dica. Não precisa ser algo extraordinário, tá? Claro que a gente está falando assim, de quem está começando. Obviamente, quando você começa a faturar, quando você começa a ter resultado e tal, o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo, né? É no teu negócio, é na tua infraestrutura. Então, você pode começar a botar uma luz, você pode começar a melhorar a câmera, você pode começar a investir num editor. Aí você começa a jogar outro tipo de jogo, né? Porque aí, obviamente, quando você olha para os caras que mais faturam hoje no mercado, aquela época de qualquer pessoa no quarto fazendo um vídeo, passou, né? Não para quem está começando, mas para quem joga um alto nível, né? Então, assim, a gente estava falando de 2013, 2014, né? Sim. Naquela época, o cara vendia produto de R$3.000 gravando com uma TechPix no quarto de casa, entendeu? Era fácil vender assim naquela época. Hoje, não. Hoje essa rafa aumentou muito, né? Então, você vê produções hollywoodianas, lançamentos. Palco, luz, LEDs. Exato. E tudo mais. Mas essa é a galera que mais fatura e mais performa no mercado. Se você está começando, começa com o que você tem. Quer a prova disso? Vai lá no Hotmart e vê a quantidade de produto merda vendendo lá. Que você vai ver, cara, se tem gente vendendo isso aqui... Exatamente. Tu jura que você não consegue embalar o teu conhecimento e vender? Sério? Então, assim, a maioria das vezes é tudo crença. É só crença limitante. Sim, é crença limitante. É isso mesmo. Tem até uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu já deixo aqui no meu post-it. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exatamente, perfeito. Concordo 1000% com Cortella. Ele é o máximo. E dicas aí, Duba, a gente já está aqui digital, quase encerrando. Tem.
Para a gente vencer esse medo, você falou das crenças limitantes e se jogar como infoprodutor, quais as dicas que você pode dar? Cara, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é você primeiro entender o que o teu público quer e como você pode ajudar ele. Então, repara a semântica que eu estou falando. Primeiro você vai entender o que o teu público quer e depois você vai ver dentro de você o que você consegue oferecer para esse cara com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua vivência. Você procura em você a solução e traz para eles, né? Por quê? Às vezes a gente tem uma puta ideia, caraca, acho que ninguém fez tal coisa para esse mercado. Mas, cara, se ninguém fez, é porque talvez não é para fazer, né? Então, assim, claro que você pode ser pioneiro em alguma coisa, né? Mas é porque geralmente alguém já tentou aquilo ali e não deu muito certo. Não significa que isso não vai dar certo, claro, mas fica atento aos sinais, né? Então, o que você pode pensar? Pensa primeiro no público, pensa primeiro nele, é tudo focado nele, né? Então, eu tenho muito essa mentalidade de servir. Então, como é que eu posso servir as pessoas com o meu conhecimento? Como é que eu posso ajudar elas dentro do que elas precisam? Não dentro do que ela precisa, não do que eu quero vender, mas do que ela precisa, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. Por quê? Quando você muda isso, quando você inverte essa ordem, quando você para de querer vender uma coisa e entende o que você pode criar para quem já quer algo, o jogo muda. Você já coloca no mercado um produto que já tem demanda. E aí, é por isso que o pessoal fala resolver as dores do mercado. Exato. E aí eu acho que o ponto-chave é o seguinte: quer ganhar confiança? Faz tua primeira venda. Vende pro papai, pra mamãe, pro tio, para sobrinho, pro amigo, pro vizinho. Vende para quem você quiser, mas faz a primeira venda. Porque é a primeira venda que prova para você que é possível. Enquanto você está falando assim, será que eu faço? Eu não sei como é. Chega no teu vizinho e fala assim, vizinho, você não consegue arrumar o chuveiro elétrico, né? Eu tenho um curso, cara, que eu preparei, onde eu ensino você como você pode fazer a instalação do chuveiro elétrico sozinho e vai parar de pagar R$100 por Severino aí e vai você mesmo colocar lá em 15 minutos. É uma aulazinha que eu gravei de R$20. Eu te mando ela amanhã. Topa? Topo. Cara, primeira venda, R$20. Mas não interessa. Você grava esse vídeo aí em 1 hora, você não tem nenhum produto ainda. Você grava e manda pro cara no dia seguinte, entendeu? Mas você vende, você ganha confiança. Acho que é ganhar confiança que muda o teu jogo. Não é tipo, a estratégia perfeita, o funil perfeito, a copy perfeita. Esquece isso, cara. É você ganhar confiança e partir pro game. Quando você começa a ver dinheiro entrando, você fala, caraca, isso aqui dá certo. Agora só precisa acertar a mão para isso aqui funcionar ainda melhor. Aí o jogo muda. Tem essa questão de ver o dinheiro entrando, e quando a gente não vence esse medo, aí vai um lá e faz. Exato. Aquilo que a gente estava procrastinando. Se você tem até não fizer, livro, né? Tem aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Exato. Cara, a pior coisa é quando você está com uma ideia e você fica procrastinando e não sai, e não vai. Aí um fulano lá, que às vezes até você fala que tem até capacidade menor, ou que não tem tantos recursos até que você tem, e aí o cara, pronto. Isso acontece demais, né? Demais. E, Edu, assim, para a gente ajudar o pessoal, lógico, quem está com medo, acho que o medo pior é você medo de errar. Eu acho que é isso. A gente tem medo de errar, tem medo das críticas, né? Do que os outros vão achar, vem tudo isso. Então, quais são, assim, os maiores erros que você já viu nesse mercado? Lançamentos que queimaram etapas, aquelas que foram bolas na trave que você já viu, como aqui o Normas do Marketing, a gente fala de regras do jogo, eu acho legal a gente falar dessas bolas na trave aí. Legal. Cara, eu já vi, por exemplo, gente que perdeu R$250 mil porque passou 1 ano fazendo estratégia para o público errado. Nossa. 1 ano. Porque ele achava que o público dele era mas quem tomava a decisão de compra era outro. Então, ele Persona errada. Persona errada. Então, por isso que eu falo para todo mundo que está ouvindo a gente que, assim, a raiz de todos os males e de todas as bondades também é o público. É o público, cara. Tá nele a resposta. Tá nele a resposta. Se você entrega o que ele quer, ele vai comprar de você. Eu ouvi uma frase hoje num podcast também, de um grande amigo meu, o Thiago Panda.
E o Panda, ele fala de marketing digital para personal trainers. Ele estava dando uma entrevista no podcast do Ivan Moré, e ele falou o seguinte, o público está lá e está pronto para comprar. A gente é que não está preparado para vender. Fantástico, tem muita essência nisso. Verdade. Real. Bem, Edu, eu já estou aqui finalizando, mas eu, assim, suas recomendações, né? Suas considerações finais também. Para quem ainda tem dúvida em lançar um produto digital, para a gente eliminar essas dúvidas, quais são as recomendações que você daria? Eu sou uma dessas pessoas. Eu sou uma dessas pessoas, da questão da dúvida. Lanço ou não lanço o meu produto? É o momento? Não é o momento? Quais são suas recomendações para quem ainda está com essa dúvida? Tá, Norma. Então já vou te adiantar, tá? Lança. Lança. Por quê? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, cara. Porque tem... Olha, eu vou falar para você uma coisa que eu falo para os mentorados e que eu acho que quando eu percebi isso, tudo mudou para mim, tá? Então, quem está ouvindo, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Quando você se priva de lançar o teu produto, de lançar o teu serviço, você está sendo profundamente egoísta. Eu descobri isso comigo mesmo. Eu também estava com medo de lançar, também estava com medo de fazer. Eu nunca me achava bom o suficiente, achava que tinha que estudar mais, que tinha que ser MBA, fazer pós-graduação, tinha que fazer doutorado, sei lá o quê. E, cara, eu estava sendo egoísta. Porque nesse momento tem um monte de gente lá fora que está esperando para ser ajudada pelo teu conhecimento. Por mais banal que você acha que ele é. Ah, sei lá, eu vou ensinar o cara, sei lá, a fazer design de sobrancelha. Cara, tem um monte de mulheres com baixa autoestima. Que se olha no espelho e não se vê bonita, que não se vê feliz. O teu curso de design de sobrancelha faz diferença para ela. Ah, eu vou, sei lá, vou ensinar o cara a trocar o chuveiro elétrico. Cara, tem um cara que hoje ele toma choque tentando trocar sozinho. Ou então ele tira do orçamento dele uma grana que ele não tinha só para poder pagar um cara para trocar porque ele não sabe fazer. Ajuda as pessoas. Ou até mesmo essas pessoas aprenderem e prover renda para elas. Exato, exatamente. Fora essa galera, né? Porque, cara, eu, por exemplo, eu tenho plena consciência de que o meu conteúdo, ele ajuda a botar comida na mesa de muita gente. Sim, é o ganha-pão de muita gente, eu falo isso. O meu trabalho, ele não é só... O meu impacto direto são os meus funcionários, né? Que eu pago diretamente. Mas, cara, quantos mentorados meus, alunos meus, hoje colocam comida na mesa com conhecimento que adquiriram numa aula minha. Às vezes, uma aula gratuita. Não precisa ensinar na mentoria. Uma aula gratuita. O cara aprendeu uma coisa que já virou a chave para ele coloca comida na mesa com isso. Então, assim, o que você tem de conhecimento faz a diferença para alguém. Você não precisa ser o cara melhor do mundo no que você faz para ajudar alguém que sabe menos que você. E quando você se priva de colocar isso no mundo, porque você acha que está inseguro, porque você acha que não está bom o suficiente, você está sendo egoísta, porque tem um monte de gente precisando da tua ajuda. Então, às vezes o pessoal me pergunta isso, fala, você gosta do que você faz? Eu falo, tem coisa melhor do que trabalhar em algo que você impacta no faturamento da empresa? Exatamente. Isso é fantástico, você é essencial, você se torna essencial. Exatamente, o nosso trabalho impacta no PIB do país. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade. Eu acredito muito nisso, tá? Eu acho que quem tem o poder para agir também tem a responsabilidade de agir. Então, se você tem um conhecimento, você pode agir. Você também tem a responsabilidade de agir, né? E aí é um dever. Cada um acata se quiser ou não. Mas ciente de que, ao não fazer isso, você está abrindo mão de ajudar uma galera que poderia estar sendo ajudada e ganhar dinheiro com isso. E trazer mais prosperidade para você e para sua família com isso. Então, você vai realmente deixar tudo isso de lado por conta de medo? Por conta do que os outros vão dizer? Sério? Então, assim, reflete sobre isso aí, muda a cabeça e coloca o que você tem de melhor no mundo. Tirar esse julgamento que é só empecilho mesmo, né? Por isso que o autoconhecimento é essencial. Edu, perfeito. Eu acho que, assim, tem várias liçõezinhas de casa. Eu sempre falo isso. O podcast sempre termina. Eu acho que a nossa missão é cumprida quando a gente causa uma provocação, de fato, das pessoas. E é essa também, assim, a minha missão. Eu
Inclusive, o podcast é um pouco disso que você falou, de falar, caramba, olha, né, quanta gente que a gente conhece, conhecimento, tantas pessoas que não podem, às vezes, pagar uma agência, tá ali, né, pegando conteúdo aqui e ali, é uma forma da gente contribuir com isso. Então, nossa, super obrigado, você deixou aqui, que nem eu falo, MBA mesmo, aqui foi uma aula de verdade sobre infoproduto, sobre lançamento e realmente assim, a gente acaba quebrando, acho que alguns paradigmas aí de pessoas que acham, isso daí é ladainha, isso daí não existe. E de fato a gente conhece muitas pessoas que conseguiram, né, o 6 em 7 ou 5, sei lá, tem vários tipos de números aí, mas o que importa é que essas pessoas conseguiram realmente faturamentos reais, números reais, fazendo produtos digitais. Então, a pessoa pensar no que ela tem de bom, que ela pode empacotar esse conhecimento, como você diz aí, e se lançar. Boa, muito obrigada, Edu, pela sua participação. Espero que a gente volte aí, né, mais vezes. A gente tem aí os nossos encontros aí também. Fala do podcast, do Insider, fala dos seus canais também. Como é que as pessoas podem te encontrar? Legal. Então, a galera que está me ouvindo aqui, quiser me acompanhar, já estão todos convidados para a mesa. Então, quem quiser me acompanhar, eu publico conteúdo todos os dias no Instagram, né? Então, @EduCostaMKT. Quem quiser me procurar por lá. E se quiser participar das minhas aulas gratuitas, é só me mandar uma mensagem que eu mando o link para vocês. E vai ser um prazer ter você lá nos nossos encontros, tá? Manda no direct. Manda no direct, Se quem quiser conhecer um pouco mais de outras frentes do Edu, né? Eu também não trabalho, na verdade, eu me divirto mais do que eu trabalho. Mas o Insider, né? O podcast Insider é um podcast que já tem 3 anos já, cara. Estamos fazendo aniversário aí daqui a pouco. E é um podcast que nasceu no LinkedIn, nasceu para falar de conteúdo do LinkedIn. A gente terminou entrevistando muita gente, Luiz Helena Trajano, uma galera incrível ao longo desses anos aí. E a gente continua entrevistando muita gente bacana. E a gente continua produzindo conteúdo toda semana, a gente está no ar. Então, quem quiser procurar pela gente aí, procura no Spotify, Insider Podcast. Eu super recomendo, sou assinante, eu falo para todo mundo, sou fã de carteirinha mesmo e não escondo, não. Obrigado, Norma. Imagina, obrigada a você, Edu. Quais são as próximas normas? Compartilhar esse podcast no seu WhatsApp, nas suas redes sociais com a hashtag Normas do Marketing. Valeu! Até o próximo podcast. Beijo!